E agora vamos ouvir o que é o nosso último convidado, mas os últimos são os primeiros, foi assim que nos ensinaram, que é aqui o meu amigo Diogo, o Diogo Belfort Henriques, que eu conheço há muito tempo, numa versão um pouco diferente, porque ele, entretanto, emagreceu muito, mas continua a ser o Diogo. O Diogo é licenciado em História, é mais uma coisa que temos em comum. É licenciado em História, mas fez toda a sua carreira profissional no mundo da assessoria e, de modo concreto, no mundo da assessoria do mundo político, na política e nos governos. Assessor de primeiros-ministros, de ministros, de vice-presidentes, enfim, todo este mundo da política. Tem uma larguíssima experiência, neste momento é administrador da Cunha Vaz, que é uma empresa de comunicação que todos nós conhecemos em Portugal e fora de Portugal. E desde a primeira hora que a Jornada Mundial da Juventude contou com o total apoio da Cunha Vaz para nos ajudarem em tudo o que era assessoria, relações públicas, trabalhos, mas o Diogo vai falar sobre isto. E nós trouxemos-lo precisamente para conseguirmos entender como é que uma comunicação mais institucional, que haverá sempre e que continuará a haver sempre, como é que uma comunicação mais institucional funciona, como é que os jovens estão presentes nela, como é que os jovens se relacionam com ela e o que é que nós podemos aprender uns com os outros. Por isso, deixo-vos aqui numa muito boa companhia com o Diogo e vamos ouvir então. Diogo. Muito obrigado, Isabel. Se não se importam, eu vou me levantar para também poder ir vendo o que vamos falar. A primeira palavra, obviamente, agradecer o convite e a presença, que é como quem diz a paciência, de todos e explicar quem sou e ao que venho. E basicamente esta é a ideia desta pequena intervenção, falarmos um bocadinho da comunicação, como baseada na nossa experiência, com um pé dentro e um pé fora. Pé fora, porque somos uma empresa profissional que fomos contratados pela Fundação JMJ, e pé dentro porque a razão, de facto, de querermos participar é um comprometimento. E falar um bocadinho sobre o que se passou, falar um bocadinho sobre os problemas que tivemos, o bom que encontramos, o que é que aprendemos e o que é que, pessoalmente, eu acho que é importante para o futuro. Bem, quem é que nós somos? A Cunha Vaz Associados é uma empresa com 20 anos, com escritórios em Luanda, Maputo, São Paulo, Lisboa, Porto, Funchal. E apesar de... Quer dizer, o nosso negócio é comunicação de empresas, gestão de crise e comunicação empresarial, comunicação institucional de grandes empresas. Mas temos alguma experiência na comunicação, seja de eventos, seja de iniciativas religiosas, espirituais e culturais. Organizámos a viagem apostólica de Bento XVI a Angola, e isso foi todo um desafio logístico, mais do que comunicação. Trabalhámos com a comunidade judaica do Porto e com a comunidade judaica de Lisboa, ali no caso também com o Sr. Manuel Linda. Trabalhámos também várias vezes com os ismaelitas em Portugal e trabalhámos com o Santuário de Lourdes, especialmente durante a pandemia, que foi uma altura muito difícil para o Santuário de Lourdes, como para todos os santuários que dependem da visita dos peregrinos. E esta foi a equipa. Eu acho que a Inês Santos, que muitos de vocês conhecem, se aqui tivesse, matavam, porque esta fotografia ela está de olhos fechados, e eu só reparei agora, e portanto ia-me exigir que mudasse a fotografia, mas a Inês, que muitos de vocês conhecem, o Francisco e o outro Diogo, que é aquele rapaz que é nosso estagiário e que quis participar. E foi com esta equipa que, ao longo de 2 anos, trabalhámos com a Fundação JMJ. O que é que nós fizemos? Muito por alto, porque como qualquer pessoa, como qualquer um de vocês, fizemos tudo desde trazer cafés para quem está a ser entrevistado até varrer o chão antes da entrevista, para aquilo parecer limpo. A verdade é que é basicamente o trabalho que todos nós fazemos, não é? A parte mais importante
a parte mais difícil em termos de tempo foi a assessoria de imprensa, ou seja, sermos um número de telefone que os jornalistas telefonavam quando acontecia alguma coisa, quando podia acontecer alguma coisa, quando tinha acontecido alguma coisa. Ou quando nós queríamos que eles nos fossem publicar o que é que ia acontecer. Em colaboração com o grupo da comunicação, onde estava a Isabel e o Paulo Rocha, ajudámos na estratégia de comunicação ao longo do tempo. Fizemos várias formações e media trainings para vários responsáveis, seja chefes de departamento, o Sr. Domérico, voluntários que iam falar ou que iam dar entrevistas. Fizemos formações também sobre riscos nas redes sociais, nas conversas com os jornalistas. Preparámos um manual de crise para haver uma resposta rápida e para todos saberem o que fazer perante algum problema e haver uma base de trabalho imediata de se acontece alguma coisa, a quem é que eu tenho que ligar, o que é que eu posso e não devo fazer. Fizemos, pelas minhas contas, 124 comunicados, mas isto não está a contar com os comunicados das polémicas, do altar palco, etc., que isso foi tudo feito um bocadinho à parte, portanto foi mais do que isso. Ajudámos a organizar as conferências de imprensa no Media Center, e esta era a equipa, com a Rosa Pedroso Lima como porta-voz, a Rosa Amaral e o Padre Filipe, que estava responsável, da Diocese de Lamego, que estava responsável pelo Media Center e que nós estávamos a coadjuvar. E basicamente tentámos prever os problemas. Eu acho que tínhamos uma taxa de sucesso grande. Tivemos uma taxa de sucesso grande em prever as perguntas. Preparámos todas as conferências de imprensa, seja antes das jornadas, seja as conferências de imprensa diárias das jornadas, onde temos uma taxa de sucesso de 70% das perguntas que nós prevíamos, seja dos nacionais, seja dos internacionais. Fazíamos um grande esforço de vender histórias aos internacionais. Fizemos uma grande colocação de histórias na imprensa portuguesa, porque a Isabel e todos aqui que falaram disseram que nós temos um ótimo produto de comunicação. É que, além do produto de comunicação da verdade revelada, há uma verdade vivida. Há uma história que podemos chamar de Cristo vivo na experiência do voluntariado. Houve histórias muito boas que mereciam ser contadas. Histórias que inspiraram, histórias que deram a conhecer realidades fora de Lisboa e histórias que foram precisas ser contadas. Quer dizer, desde como é que são feitas as hóstias da jornada até à Fabíola e ao Gustavo, que foram peregrinos noutras JMJs e se conheceram, se apaixonaram, se casaram e continuam a ser voluntários. Estas histórias, é através destas histórias que nós inspiramos, é através destas histórias que mostramos os protagonistas. E fizemos bastante disso. Gostava de passar muito brevemente sobre o que se passou, falar sobre as crises e falar sobre também um lado mais positivo. Como todos sabem, tivemos bastantes crises ao longo destes 2 anos. Só não tivemos durante as jornadas, ou muito poucas, ou pelo menos ninguém deu por isso, portanto foi um sucesso. Quase todas as crises das jornadas, eu vou dar 3 exemplos, 2 deles começaram nas redes sociais, cresceram nas redes sociais, daí passaram para os órgãos de comunicação social, o que levaram a comentários, seja dos comentadores, seja de responsáveis políticos, o que era expectável e estávamos à espera, até porque há um investimento público e uma responsabilidade pública no evento, e há, obviamente, uma vontade de querer ser ouvido sobre o assunto, que depois, obviamente, voltava para as redes sociais que comentavam o que é que os comentadores tinham dito e o que é que os responsáveis tinham dito, e depois a imprensa também relatava, e depois eles voltavam a responder outra vez. E, portanto, há assim um círculo que se alimenta, e isto aconteceu em alguns casos. Uns em Portugal, outros fora, uns só nas redes sociais. Outros abriam os telejornais, como todos nós nos lembramos. Nomeadamente,
no primeiro exemplo, o caso do altar-palco, do projeto do altar-palco. O projeto do altar-palco começa numa terça-feira, no Twitter, com uma pessoa que, a ver o site base.gov.pt, que tem todos os contratos públicos, vê um preço da adjudicação do contrato e ele é público, por natureza, e por isso é que essa pessoa lá chegou, mas faz a sua divulgação, começa a circular dentro da bolha do Twitter, onde estão muitos jornalistas, e começa aí a reação. Passa para os jornais no dia seguinte, primeiro para os online, depois só a seguir para a imprensa escrita. Entretanto, isto tudo passava-se com o Dom Américo no Panamá, sem perceber, primeiro com problemas de comunicação, depois com problemas de zona horária, depois a querer ser ele a responder, mas precisava perceber o que é que estava a passar. Entretanto, fala o Presidente da República, entretanto fala o Presidente da Câmara de Lisboa, entretanto fala a oposição em Lisboa, entretanto falam os partidos políticos. O Dom Américo chega na quinta-feira, 3 dias depois, chega ao aeroporto, vai para uma reunião, vai à casa patriarcal tomar um banho, mudar de roupa e vai falar connosco. Para uma sala cheia de jornalistas, temos 45 minutos para preparar, para testar as perguntas todas que iam ser feitas, para testar. Depois tirou 10 minutos para ir rezar e fez a conferência de imprensa. A primeira. Onde admitiu que também não sabia e que fazia impressão. Uma coisa muito importante, de facto, por incompreensível que seja, havia uma falta de comunicação interna entre os vários adjudicantes públicos e a Fundação JMJ sobre os contratos. Ou seja, havia uma responsabilidade, mas depois cada um decidia como o fazia. E portanto, e a partir do momento em que há um problema de quem é a culpa, passou também a haver fugas de informação, nomeadamente deste desenho que saiu e que apareceu quando não era público, ainda estava, e de repente já estava nos jornais todos. E a primeira coisa que se fez foi dizer a verdade. A primeira coisa foi, olha, não sabíamos, também parece muito, vamos ver o que é possível. Sem ceder às questões do é grande demais, é rico demais, porque naquela altura o nosso maior problema é que ninguém tinha a noção do tamanho do que ia ser o Parque Tejo. Ou seja, alguém vir dizer que há um altar do tamanho de 3 andares parece um exagero inacreditável. É megalómano. A verdade é que naquele fim de semana, na missa de envio, o comentário geral entre os jornalistas, como é que eles lá atrás veem isto? E eu tinha um pivô ao meu lado, numa das torres de televisão, que me estava a dizer isto, e eu disse, olha, que engraçado, eu tenho exatamente guardado a tua abertura do telejornal a dizer que isto era grande demais. E eu disse, está bem, mas é que não era, mas o altar era grande demais, isto é que é muito maior do que eu achava. E portanto, tínhamos um problema de comunicação grave aqui, que era a escala. E obviamente, isto criou um problema bastante grande, na altura, para as jornadas. Tivemos um outro problema, que é este que está aqui no meio. As Jornadas Mundiais da Juventude de 2023 tiveram um pendor de inclusão e de sustentabilidade mais forte do que alguma vez tinha havido. Isto envolveu 2 coisas. Uma que foi percebida bem, que era a inclusão de pessoas com deficiência, e que pessoalmente eu acho que foi extraordinário, é um trabalho absolutamente extraordinário, e que um vaticanista da American Magazine, ele é inglês, mas é vaticanista do órgão jesuíta americano, escreveu que era das coisas mais extraordinárias que tinha visto, que eram os deficientes à frente do palco e os VIPs atrás dos deficientes. Primeiro estavam as pessoas com deficiência, mais perto do Papa, e que correu tudo
muito, muito bem, deu muito trabalho, e outra parte tem a ver com a parte ambiental e sustentabilidade. E nessa parte, no site, numa subpágina de um subdiretório do site, havia uma referência aos nossos compromissos de sustentabilidade. Falava, quer dizer, citava Laudato Si, citava toda, quer dizer, explicava tudo e citava também um compromisso com a Agenda 2030 das Nações Unidas. A Agenda 2030 das Nações Unidas, diga-se passagem, subscrita pela Santa Sé, é vista dentro de um extremo. Não vale a pena estar a medir palavras. De um extremo auto-intitulado ortodoxo ou conservador da Igreja, como sendo uma iniciativa globalista, satanista, abortista, comunista, etc. E começou na América Central e depois na América do Sul, vários comentadores, este é um deles, este é um vídeo do YouTube, essa fotografia, a dizer que isto era a prova que o Papa Francisco é um globalista, abortista, satanista, que o Vaticano é infiel à palavra de Deus e portanto, um ataque absolutamente enorme. E não só ao Vaticano, ao Santo Padre e à JMJ a dizer não se inscrevam porque estão a ir enganados. Aquilo não é da Igreja. Isto são influencers católicos, extremistas, a dizer, mas isto teve repercussões. Porque a maior parte das pessoas, quando vê no seu YouTube, no seu TikTok, etc., e vê isto, não vai à procura de ver, espera lá o que é que eles dizem. Não se lembrou que, bom, mas o que é isto da Agenda 2030? Porque a Agenda 2030 tem uma parte sobre educação, depois tem os objetivos de desenvolvimento sustentável, dentro dos objetivos tem as ações, dentro das ações tem as medidas. E aí, nas medidas, há uma medida, de facto, que fala em planeamento familiar e em saúde reprodutiva. Que a Santa Sé, desde o início, disse para nós subscrevemos isto, como 196 países, porque lemos porque para nós isto quer dizer isto, para nós isto quer dizer isto, obviamente que somos a favor da igualdade dos homens e das mulheres, da educação das raparigas, da saúde reprodutiva, como da saúde do feto até à morte natural. Está tudo escrito em documentos. Eu, na altura, pedi ajuda ao Pedro Gil, que nos pôs em contacto com um apologista, com um especialista em apologética absolutamente extraordinário, que nos ajudou a escrever uma resposta. Mas durante algum tempo houve um problema. E chegou a haver mesmo um bispo em Espanha a comentar isto no YouTube. E nós sabemos que existem alguns sites portugueses mais moderados que estes, quer dizer, com o extremismo disto de chamar globalista, satanista ao Papa Francisco, que seguem bastante algum tipo de informação que vem daí. E foi uma altura difícil, porque estamos a falar da polarização interna da Igreja. Sendo que a questão é, e agora o que é que nós fazemos? E agora o que é que se diz? O que é que se diz? Nós sabíamos o que dizer. Nós tínhamos a certeza porque é que tínhamos posto ali, sabíamos o que é que aquilo queria dizer. Mas como é que se lida? Será que tiramos isto de lá? Bom, mas é que se nós tirássemos de lá a referência à Agenda 2030, nós tínhamos um problema com o extremismo ultraconservador e íamos ter um problema com o extremismo progressista, que ia dizer, mas então eles não são a favor da igualdade entre homens e mulheres? Mas então eles não acreditam nas alterações climáticas? Mas então, portanto, se cedêssemos a um lado, para já que não iam ficar quietos, iam catar a vitória e a dizer é porque nos manifestámos que eles retiraram aquilo, portanto nós tentámos ter atenção de baixar a intensidade da presença da Agenda 2030, com certeza, explicar o que é que a Santa Sé tinha dito sobre o assunto. Obviamente que fomos, com a ajuda que tivemos, pusemos algumas citações de figuras da Igreja mais próximas que são heróis desse lado da polarização para legitimar.
E isto acalmou. Mas há um perigo muito grande. Se na primeira o que aconteceu foi uma politização, que é normal, porque estamos a falar, quer dizer, os partidos políticos são responsáveis da gestão do dinheiro público e o que estava em causa era dinheiro público. Naquele caso específico era mesmo dinheiro público da autarquia. Não tinha nada a ver connosco. Nos dois, neste da Agenda 2030 e no seguinte, tem a ver com uma questão da sociedade estar polarizada e a Igreja também. É a sociedade dos nossos dias. O segundo caso, 2 dias antes das jornadas começarem, foi esta notícia de que as jornadas queriam que as pessoas ficassem vegetarianas. O que foi especialmente penoso ver esta notícia para o presidente da Fundação JMJ, que é tudo menos vegetariano. E isto passou-se porquê? Num documento que não era público, que era uma explicação do contador da pegada de carbono da aplicação da JMJ, as pessoas com a melhor boa-fé e boa intenção tinham feito aquilo, deram vários exemplos de como é que se compensava as emissões em carbono. Fizeram isto entre elas. Tudo pessoas que trabalham na área do ambiente. Dentro desta bolha. E nos vários exemplos que deram, diga-se passagem, este foi o único que veio cá para fora, porque havia outro que era se não tomares duche, se não tomares duche durante... cada vez se não tomares duche durante 10 dias, poupas de água quente durante 10 dias, poupas não sei o quê. Mas não apareceu em lado nenhum a dizer a JMJ pede para as pessoas serem porcas. Isso não apareceu em lado nenhum. O que apareceu foi isto. Porquê? Por causa da polarização. Isto saiu porque esse documento foi dado a um jornalista, erradamente. Um jornalista do Expresso fez uma peça sobre isto e depois as entidades representativas do setor começaram a ser pressionadas pelos seus associados a dizer: vocês têm que dizer alguma coisa, vocês têm que responder. E então a CAP condena este apelo, que não existia, que não existiu e que não estava em lado nenhum. Eu falei com a CAP, falei com a CNA e aos dois disse a mesma coisa: isto não existe, nós não vamos comentar. Se vocês querem comentar uma coisa que não existe, é convosco. Nós não vamos... Diogo, mas eu tenho aqui os meus associados todos, eu tenho os agricultores, tenho os sunicultores de Leiria que querem ir para o Terreiro do Paço durante as jornadas assar porco no espeto e a ver se alguém é vegetariano. E nós dissemos: venham, não é? Venham. Isso agradecemos, quer dizer, nem nunca os peregrinos seria a melhor refeição dos peregrinos a caminho do Palco Tejo. E tentámos e respondemos aos jornalistas com um bom humor com isto e desvalorizámos e a coisa passou. Mas foi o quê? Foi uma questão de polarização também. E foi uma questão de quem fez aquilo não teve a noção que fora da sua bolha de pessoas, de profissionais do ambiente, há um certo tipo de exemplos que vão ser lidos de outra maneira. Nós todos trabalhamos, temos a nossa bolha social, profissional, os círculos de amigos, as pessoas com quem estamos na igreja, o nosso movimento, as pessoas que seguem o mesmo carisma, a nossa diocese, a nossa paróquia. Mas por vezes as coisas fora da nossa bolha têm o risco de ser lidas de outra maneira. Era, aliás, uma coisa que a Isabel Sá de lembrar numa das formações que nós fizemos, que nós demos exatamente este exemplo do problema da importância de ter pessoas diferentes na comunicação, para termos olhos diferentes, pessoas com sensibilidades diferentes, idades diferentes, quer dizer, socialmente diferentes, para percebermos as questões. Há piadas que hoje em dia não se podem fazer porque alguém se ofende, mas se calhar é melhor percebermos porquê que alguém se ofende e se calhar é termos pessoas diferentes, com diversidade, connosco, para perguntar: olha, tu achas isto bem? Mas estes foram os principais problemas.
E quando isto aconteceu, tudo esqueceu, toda a gente esqueceu. Quando isto aconteceu, todas estas crises passaram. E noites sem dormir, bem, esta também foi uma noite sem dormir, por acaso, mas para muitos de nós, mas valeu tudo a pena. Mas a Isabel tinha falado que tipo de comunicação é que estava a acontecer aqui. Tivemos uma comunicação, quem é que comunicou? Qual foi a comunicação mais importante? E o que eu gostava de vos trazer hoje é que a maior parte da comunicação da JMJ não foi feita por nós. Não foi por nós que Vaz, não foi feita por vocês, secretariados e departamentos de comunicação, não foi feita sequer pelos jornalistas. A maior parte do conteúdo de que falávamos hoje de manhã foi feito pelos jovens. Quem fez a JMJ foi os jovens. Quem comunicou foram os jovens. No dia da Via Sacra, no Parque Eduardo VII, as redes sociais portuguesas foram invadidas com fotografias de pessoas que lá estavam. Com Insta Stories, com Reels, com o que quiserem chamar. De certeza que a Isabel recebeu mais pressão do que eu, mas quando estamos a meio da Via Sacra começam a chegar pedidos de pessoas importantes e a pedir se arranjamos um bilhete, como se isto fosse o Superbox, Super Rock, porque queriam vir. Não era porque estavam a ver na RTP, que estava a dar, ou na Eclésia, é porque estavam a ver todas as pessoas a irem e queriam participar, e quiseram participar. Quando nós começamos a receber, isto está a ser transmitido, não é? Qual é a outra palavra para cunhas? Pedidos especiais. Pedidos especiais, percebemos isto está feito, isto é um sucesso. Isto não é um problema, isto é um sucesso. Porque as pessoas querem participar. E não era, eu adorava dizer, não, nós fomos fantásticos. Isto foi um sucesso que nós aqui fizemos. Não fomos. Nós ajudámos, nós preparámos, nós tentámos precaver, mas isto foram as pessoas que fizeram. A maior parte, quer dizer, as grandes publicações, os números de comunicações, seja aqui, seja nas redes sociais, foram feitos pelos jovens. E isto porque na comunicação nós temos duas necessidades diferentes. E quando eu digo necessidades, não estou a falar da necessidade do Presidente da República tirar selfies. Temos as necessidades da comunicação informal feita pelas pessoas, que é muito importante, e foi esta que foi o maior sucesso. Porque é mais genuína. Porque tem uma linguagem própria que é percebida pelos seus próprios públicos e pelas suas próprias redes. Porque usa referências que a mim que eu não sei perceber o que é que isso quer dizer. Eu vi um meme no Instagram que aparecia o Papa Francisco e que dizia TD. E que estava imensa gente. E eu, por acaso, tinha uma voluntária com 22 anos do Porto que me explicou o que era aquilo. Aquilo quer dizer, aquilo é uma expressão em inglês, que é o outfit of the day, e que muitas raparigas tiram uma fotografia ao espelho antes de saírem de casa para dizer é assim que eu estou vestida hoje, outfit of the day. E alguém pôs o Papa Francisco vestido de branco a dizer outfit of the day. E tinha imensos likes. E, portanto, apareceu no meu radar. E eu preocupado, não é? O que é que isto quer dizer? Pronto, ninguém copiou o outfit do Papa Francisco, apesar de ter havido outfits muito sui generis durante as jornadas, mas isto tem um potencial de criar ligação, de gerar comunidades, de mostrar pertença, absolutamente extraordinário. Claro que é incontrolável. É absolutamente incontrolável. Nós não podemos fazer nada. A Flávia não podia fazer nada, a Fabíola não podia fazer nada, a Ana Alves não podia fazer nada, ninguém podia fazer. Perante isto é o que acontece. O que nós temos que fazer é estar atentos a ver o que é que se está a passar. Para perceber, seja o tom, seja problemas,
aprender com eles, acolher e mesmo promover. O nosso trabalho muitas vezes é dar espaço e criar oportunidades para que as pessoas possam criar o seu próprio conteúdo. Os hotéis hoje em dia, os hotéis modernos feitos agora, têm assim uns espaços mais estéticos que eles chamam os Instagram Spot, em que aquilo já é feito para as pessoas tirarem ali a fotografia para pôr no Instagram. Ou porque tem um fundo mais de cor. Os arquitetos, isto é uma coisa estudada pelos arquitetos e investigada pelos arquitetos. Os casamentos hoje em dia também têm o seu sítio para as pessoas tirarem fotografias, sempre tiveram, mas agora é mais para o Instagram e não para o fotógrafo que a mãe do noivo contratou. E, portanto, o nosso trabalho é também preparar isto. E qual é o nosso trabalho na comunicação institucional? É porque, ao mesmo tempo, continuamos a precisar da comunicação institucional. Porque é a comunicação institucional onde se dá a posição da instituição. Onde temos de mostrar a transparência e a disponibilidade de responder não só ao nosso povo, mas literalmente ao povo. Porque não podemos querer ter uma posição na cidade e no mundo e achar que não podemos ser escrutinados pela cidade e pelo mundo. E perguntados. E neste caso o que nós temos de fazer também é dar espaço e lugar aos mais jovens na comunicação institucional. Nós, nas conferências de imprensa que fizemos, nas 5 conferências de imprensa diárias, quase todas elas tinham jovens, tirando as mais institucionais, como é óbvio, a da abertura, etc. 2 delas eram só mulheres, este é um caso, 2 voluntárias. E eu gostava de partilhar esta experiência convosco. Sempre que pusemos um microfone à frente de voluntários, nós fomos antes prepará-los, não é? Fomos nós que aprendemos. Estavam seguríssimos do que estavam ali a fazer. Quando chegámos aqui, a estes dias já das jornadas, eles já vinham com meses de trabalho, sabiam exatamente o que era importante e sabiam comunicar, porque aquilo saía-lhes do coração. E do trabalho e do suor. Nós marcámos entrevistas com voluntários no meio dos da Cidade da Alegria, quer dizer, e não houve uma vez que tivesse corrido mal. E tinha tudo para correr mal. Estamos a pôr miúdas e miúdos com o microfone à frente a ser transmitido para todo lado. Não correu uma vez mal. Porque as pessoas que nós chamámos, eram pessoas que tinham responsabilidades e tinham amor à camisola. Não eram jovens que estavam ali na rua a passar e... Olha, o que é que tu achas? Estavam prontos, estavam disponíveis. E, portanto, se nós estivermos abertos a dar espaço e lugar aos jovens para comunicarem também em nome da instituição, também na comunicação institucional, não é falarem em nome da Igreja, porque falam, mas se são Igreja, por que não falarem também? Será que toda a gente vai achar que se eles disserem alguma coisa vão pôr em causa 2000 anos de teologia e tradição? Quer dizer, nós sobrevivemos aos 4 Papas da Renascença e temos a Capela Sistina para mostrar. Quer dizer, apesar de todas as coisas terríveis que eles fizeram. Quer dizer, não, acaba por correr bem, porque o que está por trás é bom. Vai haver disparates? Vai. Vai haver oportunidades perdidas? Nenhuma tão grande como se não dermos este espaço. Como se não dermos este lugar. E o Daniel Araza, que estava connosco na equipa do Media Center e que é professor e reitor da Faculdade de Comunicação da Universidade de Santa Cruz, em Roma, e que deve ter sido a pessoa com quem eu mais discuti durante todas as jornadas, disse isto numa entrevista que eu gosto muito. A primeira coisa já todos aqui falaram, no escutar, não é?
O escutar dá muito trabalho. Escutar implica atenção. Escutar implica fazer alguma coisa com essa escuta e fazer uma proposta. Trabalhar para isso. E aceitar as críticas. Isto é o que implica dar espaço a jovens. E por isso o que é que nós aprendemos? Neste caso é uma fotografia de mim a aprender com o Sr. Manuel. A divertir-nos, mas a aprender com o Sr. Manuel. Coisas importantes que eu gostava de vos deixar. Umas no processo da JMJ e outras no dia-a-dia. No processo, a questão da preparação, e tem sido levantada aqui a questão da dicotomia profissionais versus voluntários. É claro que num mundo perfeito o que nós realmente queremos é voluntários que sejam muito profissionais a trabalhar e profissionais que venham voluntariamente trabalhar connosco. Não é? Isto era o que nós queríamos. Pronto. E às vezes é possível, como foi nas jornadas. Porque havia uma data específica, havia um princípio e um fim. E, portanto, era mais fácil as pessoas comprometerem-se porque sabiam o que ia acontecer. Depois era aspiracional. E isso foi possível. Mas as duas coisas são absolutamente essenciais. Sem profissionais, não é um voluntário que vai saber responder quando o presidente da Câmara ou da região intermunicipal disser ou fizer um ataque, ou de ser uma coisa que põe em causa todos os centros sociais paroquiais de uma zona, não é um voluntário que vai saber responder a isso. Ou quando questionados por uma questão um problema de património ou um desastre que aconteceu numa igreja específica, edifício específico, não é um voluntário que vai fazer isso. É um profissional. É um profissional que sabe o que é que se tem que lembrar a seguir ao Carnaval, o trabalho que eu vou ter durante a Quaresma. Tem que ser um profissional que prepare, que fale com a pastoral, com o bispo, e que, quando eu digo tem que ser uma equipa. Isto é um trabalho profissional. E custa dinheiro, custa, mas não nos passa pela cabeça, se temos um museu diocesano, que a segurança seja feita por voluntários, por miúdos voluntários. A vigilância até pode ser, mas a segurança não pode ser. Ou o catering, hoje em dia, do Centro Social e Paroquial. Não nos passa pela cabeça que isso seja voluntário. A comunicação também não. É um investimento tão importante como os outros. E, portanto, nós devemos dar muito espaço aos voluntários para participar e para os ouvirmos. Porque é estarmos a acolher pessoas na igreja. Um voluntário, uma pessoa que está a dar o seu bem mais precioso, o tempo que temos aqui na Terra, para ajudar. E, portanto, é muito importante e traz um coração e traz uma vontade e tem uma vantagem enorme, são inexperientes. Isto quer dizer que não têm experiência de fazer as coisas mal feitas. Vão fazer outros erros. Vamos nós também aprender com eles. E isso é muito relevante e, portanto, temos de estar muito abertos para eles, para os voluntários, mas sem deixar a parte profissional. Depois a questão da confiança. Bom, este processo chegou ao fim da JMJ e o que eu gostava de vos dizer é que eu acho que entre hoje e há um ano atrás tivemos muitos episódios de desconfiança entre nós, entre todos. Entre o COL e os CODs, entre os CODs e os COPs, entre os profissionais e os voluntários, entre os profissionais da Igreja e os profissionais fora da Igreja, entre a Igreja e os leigos, entre o clero e os leigos, entre a Igreja e a instituição e os poderes públicos, houve muita desconfiança. Que é normal, é assim que vivemos no dia a dia. Vocês são, neste momento, profissionais que aqui estão, ou estamos neste momento numa altura em que nos conhecemos depois de termos passado por isso e depois de termos chegado à beleza daquele envio.
Igreja, a instituição, a Conferência Episcopal, o padre da paróquia, que passou por dificuldades, passámos todos para cá chegar, ultrapassámos isso tudo juntos. Esta confiança que demorou muito tempo e discutimos muito, andámos às torres muito, zangámos até alguma coisa, mas sempre em comunhão, temos uma oportunidade única de construir alguma coisa a partir disto. Porque temos agora uma rede. Sempre houve no sentido em que, entre a maior parte dos profissionais de comunicação da Igreja se conheciam. Entre os movimentos também se conhecem alguns. Mas agora foi aqui dito ontem, convidamos-nos uns aos outros. Quer dizer, a convidar pessoas do movimento para os eventos dos outros. Isto não acontecia antes. E estivemos todos a trabalhar sem rede antes. E agora temos uma rede. E, portanto, esse é um bem precioso, mas que não dura muito tempo. No dia-a-dia. O medo. Foi aqui dito e foi aqui falado de várias maneiras diferentes, ontem e hoje. No essencial é isto. A prudência pode ser é uma virtude. Mas é muito fácil ficar parado e paralisado com medo de errar. O pior que pode acontecer é ir parar ao Ricardo Araújo Pereira. Pronto. Já passou. É terrível durante uma semana? É. É claro que eu ontem estava a ouvir o padre Samuel Beirão SJ a falar dos missionários e eu pensava, pois é, que no século XVI, um jesuíta, o melhor que podia acontecer era ir mais depressa ter com Deus Pai Nosso Senhor. Não é? Aqui o pior que lhe pode acontecer, de facto, é ficar num inferno de ser gozado pelo mundo inteiro, nas redes sociais. E, portanto, é claro que isto faz medo. Mas o não fazer, o não comunicar, o deixar passar, é muito pior. Porque cada oportunidade em que nós não respondemos são almas que estão a passar, que vão dando. Nós estamos a viver na primeira geração, não só de nativos digitais. Estamos a falar, e que estamos, como disse ainda agora mesmo, como foi dito ainda agora mesmo. Estamos também na primeira geração de jovens em que uma parte muito grande não teve uma experiência religiosa na infância. Porque se o caminho antigamente, há um estudo engraçado da Conferência Americana sobre isto, os jovens era normal saírem da igreja aos 20, 22 anos, vão viver sozinhos, vão ter experiência, etc, etc. Depois, quando assentam, voltam às suas fundações. E isto aconteceu durante gerações. Neste momento, temos uma geração que não tem essas fundações. Temos sociologicamente uma sociedade que não tem, até culturalmente, as mesmas referências com que muitos de nós crescemos e que torna a linguagem mais difícil. E, portanto, qualquer oportunidade que se perca de falar e interagir com essas pessoas é uma perda. É uma ovelha que se perde. E, portanto, é preciso termos essa atenção, porque se Jesus Cristo prometeu a eternidade à Igreja, a Igreja habituou-se a demorar algum tempo a tratar e a responder às coisas. Não estou a falar das evoluções sociológicas nem de questões teológicas, não estou a falar disso. Estou a falar mesmo mediaticamente. Hoje em dia vivemos numa realidade que não é só o ciclo noticioso de 24 sobre 24 horas, com as notícias online. Primeiro os canais de notícias, depois as notícias online e agora com as redes sociais. Esperar 1 mês e meio para dar uma resposta a uma pergunta que nós já sabíamos que ia ser feita, o que aconteceu é que quando vier a resposta, já ninguém se lembra porque é que foi a pergunta, ou então se era um problema, vamos reviver o problema uma segunda vez um mês depois.
E, portanto, há uma necessidade de apressar que eu acho que é muito relevante. Uma das coisas, por último, não é por último, ainda foi aqui dito ontem pela Alice, Bárbara, Sofia. O critério para publicar, o critério para comunicar. Este é um desafio que nós todos temos. Porque muitas vezes temos ótimas oportunidades para comunicar e queremos mesmo pôr aquela notícia, aquele post, aquela ideia, mas temos que pensar qual é o critério. E o critério só pode ser a verdade. Não só porque, se não for a verdade, vai correr mal, mas porque é por isso que aqui estamos. E lembrar que cada fotografia, cada TikTok, aliás, tudo das coisas que mais mudou na comunicação da Igreja, passadas as Jornadas Mundial da Juventude, foi a qualidade da fotografia na maior parte dos Instagrams e das próprias dioceses e dos próprios movimentos. Passou-se a ter mais atenção. Uma coisa pequenina, como foi dito pelo Monsenhor Ruiz ao princípio, pode não ser muito profundo, mas é o fermento. É isso que serve, é suficiente para mostrar o amor, para mostrar uma alegria. Aliás, não é por acaso que a própria parábola do fermento é a parábola mais curta de todas e que, com apenas 164 caracteres, cabe perfeitamente num Twitter. Se for em grego, ainda por cima, tinha 141, que eu estive a contar. Portanto, chega perfeitamente. E é absolutamente verdade que estes jovens que aqui estiveram em Leiria, cada um deles fez uma diferença. Nós não precisamos precisamos de muita gente, porque essa muita gente vai chegar a muito mais, mas precisamos de cada um, porque isso faz toda a diferença, porque esse é o fermento. E eu acho mesmo que houve parábolas à solta durante a JMJ, e esta foi uma delas. E isso faz toda a diferença. Para terminar, rapidamente, o que é que precisamos? Primeiro que tudo, como todos nós aqui sabemos, a juventude é, infelizmente, transitória. Por mais que nós nos sentimos jovens, já passou. Estes jovens que estiveram aqui, que estiveram na JMJ, daqui a 5 meses, vão estar a fazer outra coisa. Têm novos desafios profissionais, vão para uma ONG, vão para leigos para o desenvolvimento, vão para a missão país, vão se dedicar a outras coisas. Nós temos nós, e quando eu digo nós, a Igreja, os secretariados, a Conferência Episcopal, temos um espaço muito pequeno, o secretariado, eu estava a falar com o Nuno sobre isto, temos um espaço temporal muito pequeno para nós continuarmos com o entusiasmo deles e para nós aproveitarmos este trabalho e para podermos ganhar com eles. E por isso, a primeira palavra que eu vos digo é pressa. Há pressa aqui. Não podemos pensar na geração 23, que é uma coisa que nós vamos falar daqui a 20 anos. Não, isto tem que ser feito agora. Porque estas pessoas vão à sua vida, vão ter outras experiências significativas na vida delas, e ainda bem que sim, e se não fizermos nada com elas já foi ótimo. Mas podemos ganhar tanto. É uma oportunidade tão grande. Depois é preciso envolver. Nós precisamos envolver. Envolver os jovens de sensibilidades diferentes, de movimentos e carismas diferentes, dentro da comunicação da Igreja. Nós vivemos todos nas nossas bolhas, seja paroquial, diocese, movimento, o que seja, profissional, e só o diálogo e o confronto com outras perspectivas nos permite chegar a mais gente e comunicar para mais gente. E para isto precisamos dar espaço e responsabilidade aos jovens. Não sei se é profissionalizá-los, provavelmente não, porque eles vão ter uma experiência e a seguir vão para outra, mas precisamos rapidamente dar responsabilidades, dar-lhes a hipótese do comprometimento. Nós temos um lago de riqueza de talentos, lá está, mais uma parábola, que ficámos a conhecer todos nestas jornadas, e agora o que é que fazemos com eles? Estiveram dispostos a comprometer-se com a Igreja. Tiveram orgulho nisso, alegria nisso, tiveram amor nisso. E, portanto,
há que lhes dar responsabilidades. Seja profissional, seja de voluntariado, mas há que lhes dar palavra, há que lhes dar espaço. E, para terminar, agora sim, se for possível, se tiver que ser, corrermos atrás deles. Passou-se aqui uma coisa ontem que eu achei que era exemplar, que era um bom exemplo. Estavam aqui 6 jovens, bem, uns mais jovens que outros. O padre Samuel já não é assim tão jovem. A Bárbara é, a Marta é. Mas estavam 3 de dioceses, 3 de movimentos ou ordens, congregações, etc. E no meio da conversa, à nossa frente, foi uma live, à nossa frente, um diz, o que nós precisamos é disto. O outro, o padre Samuel diz, eu convido. A Marta, claro, diz, eu vou. Entre eles, decidiram. E depois a seguir, e bem, o secretariado e o Sr. Dom Nuno vieram atrás, e muito bem, dizer, sim senhor, é por aí. O pastor não tem que ir sempre à frente. Há 20 anos, se calhar, uma responsável da Diocese do Porto, com um bispo, 2, à frente, da sua Diocese, não dizia vamos fazer isto sem perguntar ao Sr. Bispo. Ou um padre não dizia, sem perguntar ao provincial. Se nós não fizermos, eles fazem. Não pedem licença. Não lhes ocorre pedir licença. Não é uma falta de respeito, é que não se lhes ocorre. E nós daqui temos 2 hipóteses, não é? Ou ficamos cheios de medo, lá está, medo. E agora qual é o meu papel? Ou percebemos, mas isto é espetacular, então estas pessoas querem fazer alguma coisa. Vamos com elas. Vão sempre precisar dos seus pastores. Vão sempre precisar dos seus líderes. Vão sempre precisar do seu acolhimento. Mas se lhes dermos espaço, eles vão crescer também. E provavelmente sabem fazer melhor do que nós. E por último, é esta questão do medo. Eu não tinha medo. E a confiança, e a palavra da confiança que foi dita no encontro da comunicação social. Muito obrigado.